Bom dia a todos. 11 horas e 1 minuto, segunda-feira, dia 10 de maio. Então, mantendo o nosso objetivo aqui, nós iniciamos então as nossas aulas, né, do Hospital de Taubaté, junto com o CEPET, e nosso objetivo, então, no foco da hemodinâmica, a gente começa hoje, então, a discutir. A gente vai revisar o livro da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, né? Um livro que saiu em 2019, um livro sobre monitorização hemodinâmica, certo? Então, hoje a gente vai revisar o capítulo 1, que é só uma introdução, e o capítulo 2, né? O capítulo 1 do Juca Takala, só uma introdução mesmo ao tema, e o capítulo 2, então, a gente fala sobre definições e como reconhecer o choque. Então, quem vai apresentar essa aula é a Carolina Herculano. Ok, Carolina, pode apresentar, por favor. O professor Rafael já disse, a primeira aula, né, sobre monitorização hemodinâmica, baseada nesse livro da Sociedade, então, Europeia, né, com autores que a gente já conhece, né, da pesquisa na área da intensiva. E eu vou apresentar o primeiro e o segundo capítulo para a gente iniciar a introdução aí à monitorização hemodinâmica. E na introdução, só para a gente começar a se familiarizar com a importância da monitorização hemodinâmica dentro da UTI, né? A monitorização ela é uma observação contínua das variáveis fisiológicas que a gente tem como avaliar com os equipamentos disponíveis e que, com o decorrer do tempo, vem se desenvolvendo tecnologicamente, né? Inicialmente eram parâmetros mais estáticos e, com o passar do desenvolvimento, a gente também consegue fazer essa monitorização de maneira contínua e dinâmica, que essas variáveis, elas mostram para a gente as alterações orgânicas, que, interpretadas por nós, já indicam as intervenções que devem ser feitas o quanto antes, dentro, né, do nosso ambiente de terapia intensiva, o quanto antes da gente agir, melhora o resultado. E ainda assim, com a monitorização hemodinâmica, possibilita a avaliação já da resposta ao tratamento. Então, de uma forma bem dinâmica, a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia, com os equipamentos disponíveis. Só a monitorização do paciente em si, tanto a hemodinâmica quanto a neurológica, né, qualquer monitorização que a gente tem do paciente, ela sozinha não melhora o desfecho clínico do paciente. Mas a gente ali observando o tempo todo essa monitorização, correlacionando com os dados clínicos e laboratoriais, a gente conseguindo fazer a intervenção no momento correto, isso sim que vai fazer o desfecho ser o melhor possível para esse paciente. E falando em hemodinâmica, né, eles já destacam logo na introdução que ser fluido responsivo é normal. Né? Nós aqui, se a gente fizer o teste aqui de fluido responsividade, a gente é responsivo, mas não necessariamente estamos precisando receber esse volume. Da mesma forma, os nossos pacientes na UTI, a gente precisa, né, interpretar com as variáveis e as condições clínicas do paciente. Se ele ter fluido responsivo naquele momento, significa benefício ao receber volume. E os alvos da monitorização dinâmica, né? Essa questão é sempre abordada, é um tema bastante complexo e é improvável que haja um número mágico que seja adequado para cada paciente. Em geral, a gente tem a definição de manter uma média de pressão acima de 65, e que hipotensão é uma pressão arterial sistólica abaixo de 90, mas esse é um número generalizado, e a avaliação da resposta aos tratamentos e também a interpretação dessas variáveis fisiológicas tem que ser particularizada para cada paciente, né? Quando a gente vai fazer a avaliação da resposta aos tratamentos que a gente quer, não focar em um número mágico, e sim considerar as condições clínicas prévias do paciente, os sinais clínicos de perfusão tecidual,
alteração do estado mental, a diurese, tempo de enchimento capilar, juntamente com as imagens e essas variáveis fisiológicas vistas nos equipamentos que a gente tem disponível. E essa foi a introdução, né, para a gente ter uma ideia. Eu não coloquei nos slides, outro tema que ele aborda na introdução é sobre essa tecnologia se desenvolver e no futuro a gente ter a possibilidade de monitorização remota, mas ainda a gente não tem essa disponibilidade. E o capítulo 2, a gente inicia, né, nossos estudos de monitorização hemodinâmica com a definição e o reconhecimento do choque. Né? O que é o choque? O choque é o comprometimento da oxigenação e perfusão dos tecidos, né? Quando a necessidade que a gente tem desse oxigênio não consegue ser suprida por aquele oxigênio que está sendo distribuído no nosso corpo. Então, diminui esse aporte do oxigênio, a perfusão dos tecidos passa a ser ineficaz. E também as células passam a ter uma utilização inadequada desse oxigênio, fazendo uma falência energética, né? Associando às falências orgânicas, o choque a gente consideraria como uma falência energética, ocasionando disfunções orgânicas e falência de múltiplos órgãos. O choque, para a gente começar a avaliar, ele é dependente, então, do débito cardíaco. E o débito cardíaco, ele depende da contratilidade do coração, da frequência cardíaca, da pré-carga e da pós-carga. Né? A fórmula aqui do débito cardíaco, então, diretamente relacionada à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E para a gente entender bem o choque, isso que a gente acabou de dizer, da entrega de oxigênio e do consumo de oxigênio. O DO2, que é o delivery de oxigênio, então é definido pelo débito cardíaco, que já é dependente, né, da frequência cardíaca e do volume sistólico, vezes o conteúdo arterial de oxigênio. E o conteúdo arterial de oxigênio, ele precisa ali da hemoglobina, da saturação de oxigênio e da pressão parcial de oxigênio também. Então, esse DO2 que é o delivery de oxigênio, né? Todas essas variáveis citadas aqui que a gente tem que pensar ali à beira-leito, na clínica do paciente, que interferem tanto no delivery de oxigênio para os tecidos, né? Para a periferia do paciente. E o consumo de oxigênio também, né? Dependente ali do débito, da hemoglobina e da variação da extração ali do oxigênio, que é a saturação venosa central e periférica. Aqui ele traz esse primeiro gráfico, mostrando a relação também do delivery de oxigênio e da extração de oxigênio. Nesse primeiro gráfico aqui, ele cita que o início dos choques, ou uma pessoa em homeostase, que a extração de oxigênio e o delivery do oxigênio, elas permanecem, né, constantes, e nisso a produção de lactato é baixa. A partir do momento do DO2 crítico, né, que é o consumo crítico de oxigênio, que o delivery começa a diminuir, o consumo passa a ser maior, começa a acontecer, então, o metabolismo anaeróbico e o aumento da produção do lactato. Na sepse, que é o choque distributivo, no choque séptico, ocorre a alteração dessa curva, porque o delivery de oxigênio permanece, mas o consumo acaba diminuindo também pelas alterações ocorridas ali na periferia do organismo e não consegue fazer o consumo adequado desse oxigênio, deslocando a curva e iniciando o metabolismo anaeróbico antes. Então, de forma mais precoce, inicia o metabolismo anaeróbico e a produção de lactato, né? Que é o que vai contribuir para as disfunções orgânicas no choque séptico também. Mas, fazendo uma abordagem, então, geral dos tipos de choque, a gente começa, então, pelos choques de baixo débito cardíaco.
E o primeiro de baixo débito cardíaco é o choque hipovolêmico, né? O hipovolêmico é causado por uma perda de fluidos, tanto interna ou externa, e é o tipo de choque mais comum encontrado nos pacientes politraumatizados, né? Hipovolêmico e hemorrágico. O débito cardíaco, nesses casos, é baixo, porque ocorre uma redução da pré-carga. A saturação venosa de oxigênio também é baixa, devido à alta extração de oxigênio disposta ao baixo débito. A PVC, nesse caso, também fica baixa, ali uma pré-carga diminuída. E a resistência vascular periférica fica alta, né, devido à redução do débito cardíaco e à necessidade do organismo de tentar manter uma pressão arterial adequada para a perfusão dos órgãos. E as imagens de ecocardiografia, ele traz, então, cada choque aqui, ele traz, no final, as imagens que podem ser associadas com o eco à beira-leito, também é uma ferramenta para nós, tanto de monitorização quanto de diagnóstico, né? O eco de um paciente com choque hipovolêmico estaria com as cavidades cardíacas menores e uma contratilidade do coração ou normal ou então aumentada, né? Para tentar compensar essa redução de fluidos. Mas peguei uma imagem aqui que a gente consegue ver, né, a contração que fica mais intensa, né, por um coração que estaria assim, com menos volume. Então, ele fecha totalmente aqui, as papilas se encostam nessa janela parasternal que a gente consegue ver. Os músculos papilares se encostam um no outro. Isso mostra uma contração, né, tanto uma hipercinesia ou um esvaziamento completo ali. Não consegui achar uma imagem de vídeo ainda. E o próximo choque de baixo débito cardíaco, choque cardiogênico, né, que se deve à falência ventricular por causas como infarto, cardiomiopatia, insuficiência de válvula ou miocardite. Esse tipo de choque também tem o débito cardíaco baixo, né, porque ocorreu ali uma piora da contratilidade do coração, saturação venosa baixa, porque houve aumento da extração do VO2, do oxigênio na periferia, uma PVC mais alta, porque se um coração disfuncional fica com volume diastólico final, e também aumento na pressão do ventrículo esquerdo, aumentando a PVC, e uma resistência vascular sistêmica também alta para poder manter uma pressão arterial média ali nesse caso. E as imagens de ecocardiografia podem ter ventrículos dilatados com piora de contratilidade, né? Por uma falência de bomba mesmo. Esse era um vídeo. A gente só vai conseguir ver o ventrículo dilatado. Então, quando ele contrai, ele acaba não contraindo de forma completa, ele é só não injetando todo o volume dentro do coração e as válvulas e os dias maiores também, devido a essa dificuldade de contratilidade. O próximo choque de baixo débito cardíaco é o choque obstrutivo, que nesse caso pode ser o tamponamento cardíaco, uma embolia pulmonar maciça ou um pneumotórax hipertensivo. Tem a redução do débito cardíaco, né, por redução da pré-carga, no caso de tamponamento e do pneumotórax, ou por uma obstrução à passagem do fluxo para o ventrículo devido à embolia pulmonar. Nesses casos, débito cardíaco baixo, uma saturação venosa baixa, porque aumentou o consumo, uma PVC alta devido ao aumento de pressão ali, ou na pleura, ou também no ventrículo esquerdo, ou uma redução da complacência, e a resistência vascular periférica também alta para a gente poder tentar manter essa perfusão. As imagens do eco podem ser representadas por uma efusão pericárdica ali em volta dos ventrículos, uma veia cava inferior dilatada, uma dilatação do ventrículo direito, como no caso do TEP maciço, e no pneumotórax hipertensivo pode ter compressão das câmaras cardíacas. Aí aqui nessa imagem a gente tem a imagem de um tamponamento cardíaco,
todo esse líquido aqui em volta das câmaras seria o tamponamento, visto ali pelo ecoaberador. E esse daqui seria também a dilatação do ventrículo direito no caso de um TEP grande. Um paciente chocado, aumento da câmara do ventrículo direito em comparação ao ventrículo esquerdo. E o choque executivo, que, diferentemente dos outros, é o choque com alto débito cardíaco, né? É o choque mais comum na UTI. Mais de 60% dos casos de paciente chocado na UTI são com choque distributivo, sendo tanto pela sepse, né, a maioria deles, por uma vasodilatação sistêmica pelos fatores inflamatórios da sepse ou de uma anafilaxia, ou pela redução do tônus simpático nos pacientes em choque neurogênico, né, que é menos comum. Nesse caso, como o paciente tem uma vasodilatação periférica, o débito cardíaco do paciente vai estar aumentado ou normal, né, num estado hiperdinâmico, causado por essa vasodilatação periférica. Então, para compensar, o coração acaba aumentando a contratilidade, aumentando o débito cardíaco. A saturação venosa periférica é, então, totalmente diferente dos outros que a gente tinha acabado de ver. A saturação venosa periférica ele fica alta, porque diminui essa extração periférica do oxigênio, mesmo com o aumento do delivery de O2, por todas as alterações vasculares, trombóticas e inflamatórias que a gente tem no caso de um choque. A PVC pode estar normal ou baixa, não vai ajudar nesse caso. E a pressão arterial média, nos casos finais do choque, já tem um choque, né, característico com a pressão baixa. E no ecocardiograma, a gente pode ver cavidades cardíacas normais, né? Em geral, o problema não está na bomba. A contratilidade pode estar normal ou aumentada, então o ecocardio só estaria hiperdinâmico, né? Sem alterações específicas que nos ajudassem nesse caso. E eles deixam um adendo ali na parte do choque distributivo, que o choque séptico nem sempre é resolvido depois da estabilização hemodinâmica, né? Porque ele não é só uma disfunção hemodinâmica, é uma disfunção também celular e mitocondrial, alteradas ali alterando os órgãos, então, pela hipófise. Então, não só conseguindo controlar a parte hemodinâmica, a gente conseguiria já resolver. Tem outras coisas para a gente correr atrás num choque séptico, né? Paciente infectado, outras consequências. Essa tabela aqui que eles passam no livro é um resumo de tudo isso que a gente passou agora, né? Quando tem as pressões de enchimento, a pressão arterial média em quais a maioria das vezes se encontra baixa, né? A saturação venosa de oxigênio em quase todos baixa, e no choque distributivo alta, as mudanças no ecocardio e os sinais clínicos para poder ajudar a diferenciar o tipo de choque que o nosso paciente apresenta. E o reconhecimento do choque, né? Sabendo as características de cada um, com o paciente na nossa frente, né? A gente precisa fazer esse reconhecimento de forma posse, para que a gente possa estabelecer intervenções, estabelecer tratamentos imediatos para essa estabilização hemodinâmica, e com essa correção a gente possa melhorar o desfecho desse paciente. Então, por isso que a gente está aqui estudando choque de maneira sistemática, para a gente poder, diante de um paciente desses, não perder tempo. O exame físico e a anamnese são sempre fundamentais, né, para esses pacientes, para a gente poder individualizar, né, uma característica de cada um, entender comorbidades que aquele paciente tem, que possam contribuir para o nosso diagnóstico. A hipotensão, como sempre está relacionada ao choque, mas não necessariamente estará presente em todos os casos e em todos os momentos do choque. Às vezes a gente esperar
para identificar o choque logo, só depois do paciente super hipotenso, a gente já tenha perdido muito tempo, né? Não esperar o paciente ficar hipotenso para a gente classificá-lo como chocado. E os sinais clínicos que a gente encontra no paciente, que são típicos de um paciente chocado, né? Um paciente com roteamento de pele, a pele pegajosa, que já diminuiu ali a perfusão, o débito cardíaco reduzido, alterações de estado mental do paciente, podem ser indicativos, então, do paciente chocado, e a oligúria, né, um paciente com menos de 1 ml por quilo por hora, né, um paciente com 75 quilos seria menos de 200 ml em 6 horas, a gente tem que estar sempre atento, que são indicações de um paciente grave, né. E outros sinais que a gente reconhece que são uma resposta do organismo ao choque, não exatamente não causados ali diretamente, mas são uma resposta, como ataque cardíaco, paciente dispneico, taquipneico, a distensão jugular e o edema periférico, a gente precisa estar sempre reavaliando esse paciente para encontrar esses sinais. Eles fazem um parágrafo separado para discutir sobre a hipotensão arterial, sobre isso que eu já disse, né? Todos os pacientes vão estar chocados, vão estar hipotensos no choque. Frequentemente está associado, né? A maioria das vezes a gente vai encontrar isso junto, né? Falar do choque e o paciente estar hipotenso, mas nem sempre vai ser isso desde o início. Por isso, todos aqueles sinais clínicos a gente tem que estar atento para não esperar o marcador tardio da hipotensão no choque, né? E também, ao contrário, nem toda hipotensão é choque. Alguns pacientes hipotensos estão com o metabolismo basal sendo atingido, estão com os órgãos sendo perfundidos. Deram como exemplo um paciente com sedação profunda e uma pressão arterial média baixa, mas sem ter nenhum prejuízo na perfusão dos órgãos, né? Com todos os exames dentro do normal. A definição que a gente tem em geral é uma PAS menor que 90, uma PM menor que 65, mas eu já citei antes, né, que para cada paciente pode ser individualizado, para a gente definir qual vai ser a pressão mínima aceitável para aquele paciente, né? Pacientes que eram previamente hipertensos, talvez precisem de uma média um pouquinho maior, ou outros pacientes que vivem no regime de hipotensão, talvez já precisem de uma média um pouquinho menor e já seja suficiente para a perfusão dos seus órgãos. Juntamente com essa avaliação não só a hipotensão, né, mas os outros sinais que a gente identifica no paciente chocado. São as ferramentas que a gente tem para avaliar o diagnóstico do paciente no estado de choque. E são esses sinais clínicos que a gente pode avaliar o paciente, mas não são muito específicos, porque outras doenças que levam o paciente a estar internado na UTI também podem ter os mesmos sinais. Mas o aumento do lactato é um bom marcador de hipoperfusão tecidual, pode ser conseguido através ali da gasometria. Essa variação da saturação venosa central e periférica, para a gente entender ali, é um bom marcador de baixo débito cardíaco, um consumo aumentado, e um delivery também reduzido. O delta de CO2, né, em pacientes que têm acesso central, né, para a gente conseguir pegar essa pressão venosa central e calcular o delta, também tem relação com o débito cardíaco. E a avaliação beira-leito também com o ecocardio. Como que era? Não, eu consegui respirar porque há uma relação estável entre o consumo de oxigênio e produção de CO2. Então, como essa relação é estável, o paciente respiratório consegue demonstrar para a gente um status de perfusão, muitas vezes com mais sensibilidade, até mais especificidade do próprio lactato, tá? Só que ele não é factível na beira do leito. E as mensagens, né, que eles deixam, take home messages no final do texto, para a gente sempre lembrar no momento de estudar hemodinâmica, né? O choque é uma condição particular, em que o problema ali está na utilização celular do oxigênio, e isso leva a diversos graus de disfunções orgânicas.
O estado de choque, ele pode ser classificado de acordo com o débito cardíaco, né? E com essas etiologias que levam ao baixo débito cardíaco. Ou então, no caso do distributivo, que a gente lembrar que tem o débito cardíaco ali preservado ou até mesmo aumentado. Alguns sinais clínicos que são avaliados à beira-leito, né, podem nos ajudar a definir o choque. Não ficar pensando só nos parâmetros laboratoriais, também avaliar o paciente com sinais de hiperfusão. A hipotensão, na maioria das vezes, ela está presente, mas nem sempre é o primeiro sinal do choque. E o aumento do lactato e o delta do CO2 são marcadores importantes do choque e podem ajudar também, tanto no diagnóstico quanto na resposta terapêutica, sendo avaliado junto ali a beira-leito com o ecocardio. Essas são as mensagens principais que a gente leva da aula de hoje. Então, obrigado pela aula, Carol. Bom, acho que é extremamente importante, né? O tema da aula é choque, né? Reconhecimento e definição. É uma aula que, via de regra, ela parece ser bem básica, mas é importante que a gente fique sempre revisando, né, sobre choque, sobre reconhecimento. Por quê? Porque em torno de um terço dos pacientes internados na UTI vão apresentar choque durante algum momento de seu internamento. Então, assim, reconhecer o choque é a primeira coisa a ser feita para que você possa tratar. Não adianta você saber tratar o choque de diversas etiologias da melhor maneira possível se você não tiver reconhecimento. Você só trata o que você reconhece, né? Então, é extremamente importante que a gente reconheça o choque, sim, né? O choque ele é dividido, né, de uma maneira didática entre obstrutivo, distributivo, cardiogênico ou volêmico. Naturalmente, é interessante que a gente saiba mais ou menos a etiologia do choque para que você também, né, otimize o tratamento, né? Seja hipovolêmico com volume, um cardiogênico com cateterismo, uma obstrutivo com uma trombectomia, uma drenagem de tórax, né? E o distributivo, né, com volume, com vasopressor, né, de uma maneira mais objetiva, assim. O que é o choque? O choque é quando a gente tem uma desautonomia, né? Quando a gente tem uma perda da relação harmônica entre oferta, entre demanda e consumo. Né? Então, a gente tem uma alteração de fluxo, né? E aí a gente começa com uma hipóxia tissular, de origem circulatória, e você tem, então, uma alteração entre demanda e consumo. Isso gera o estado de doença, isso gera o estado de choque. Eu costumo dizer que choque é a doença da hemodinâmica. Então, a gente tem diversos tipos de hipoxemia, né? A gente tem hipoxemia hipóxica, hipoxemia anêmica, hipoxemia celular e hipoxemia circulatória. Então, é o estado de choque. E você disse aí na sepse, a gente tem também uma competência importante também da hipóxia celular, já que o mecanismo da sepse é que é uma doença protrombótica e fibrinolítica. Ela acaba também fazendo microtrombose na circulação. Mesmo em regiões que poderiam ter fluxo, esse fluxo é diminuído pela obstrução na microcirculação, fazendo aí sim que a gente tenha uma condição especial do choque dinâmico, como se disse, né? Inicialmente o paciente tem débito cardíaco elevado e retorno de oxigênio com saturações altas por causa desse shunt da microcirculação, né? É importante que no reconhecimento a gente use todas as ferramentas que nós temos disponíveis, e a ferramenta inicia pela tua mão, pelo teu olho, né, pela tua sensibilidade à beira do leito, sinais clínicos, assim como métodos laboratoriais, como o lactato arterial, que a gente usa, né, que é relacionado à hipóxia tissular, uma saturação venosa central ou mista de oxigênio baixa, né? Ou até uma diferença veno-arterial, é importante frisar que a diferença tem que ser veno-arterial de catéter central, um delta CO2 que não reflete hipóxia, sim reflete fluxo baixo, né? Aí depois disso a gente vai para a consciência respiratória, mas ele não é fatiga na beira do peito, mas ele tem uma sensibilidade e uma especificidade maior. E ferramentas outras, né? Como monitorização mais básica, como frequência cardíaca, pressão arterial média, pressão de pulso, tempo de enchimento capilar, e até que a gente vai para, né, o ecocardio, a beira de leito, até que a gente vai para ferramentas mais invasivas, né? Seja aí
controle de pulso ou monitorização de débito cardíaco invasivo, seja esse monitorização de débito cardíaco invasivo pulmonar ou transpulmonar, né? Você vai monitorizando esse paciente conforme necessidade, mas a monitorização ela é ampla, né? Ela começa desde o teu olho da tua mão até um possível monitor de débito cardíaco transpulmonar, certo? Ou um SORMAS, né? Que seria que a gente teria de maior invasibilidade e a gente vai discutindo saber do leite conforme necessidade, né? Conforme necessidade. Mas o importante mesmo é que você reconheça e que você saiba a definição do choque. Porque aí você reconhecendo o choque, você trata. Sabemos, a gente tem diversas evidências aí que o choque ele aumenta a mortalidade do paciente, ele é eficaz em matar. O choque é uma doença tempo-dependente. Então, quanto mais tempo você demora para reconhecer e para tratar o choque, você aumenta a mortalidade daquele paciente. Temos diversas evidências de pacientes com choque séptico, mas outras cores de pacientes também demonstram, né? Pacientes com trauma, pacientes de alto risco cirúrgico. Então, o choque, a hipóxia tisular leva à morte, né? Então, nós precisamos de oxigênio e glicose para que a gente produza a energia de uma maneira mais eficaz, né? Pelo ciclo de Krebs. E sem oxigênio, sem a hemácia, que é a convecção, isso significa fluxo sanguíneo, a gente não quer o choque, né? A gente, então, acaba tendo uma demanda, um consumo diminuir, alteração com a demanda, isso aí é o choque, né? Que você não tem oxigênio, não tem substrato para a célula, então gerando hipóxia, você gera uma reação ruim, uma produção de energia anaeróbica, é por isso então que o piruvato é deslocado do lactato, e que a gente usa então o lactato como uma medida aí, né, indireta, né, de hipóxia tisular. Tá? Você falou que nem sempre o choque vem atrelado à hipotensão. Se a gente for deixar para reconhecer o choque só na hipotensão, nós vamos deixar de tratar muitos pacientes de maneira mais precoce, então a gente vai estar aumentando a mortalidade dos pacientes. O ideal é que a gente reconheça esses pacientes de uma forma mais precoce, porque o choque é, sim, uma doença tempo-dependente. Então, quando o paciente já está em hipotensão, aí já é uma fase avançada, né? O ideal é que a gente reconheça o choque antes, que a gente veja que aquele paciente não está bem antes, que a gente já interfira naquele paciente antes dele evoluir para sinais macrohemodinâmicos graves, entre eles a hipotensão, né? Você vai provavelmente pegar o paciente hipotenso, o lactato já está alto, tudo já está, o paciente já está, na verdade, no estado de descompensação clínica e hemodinâmica, né? Faz 20 anos já, né, que o Rivers demonstrou que você tratar o choque oculto, que seria aquele choque metalaboratorial, lactato alto, saturação venosa baixa, e ainda com a macrohemodinâmica aceitável, boa, né, uma PA boa, uma frequência cardíaca aceitável, então você também otimiza, você melhora a mortalidade dos pacientes. Então, assim, você tem que tratar quanto mais cedo, melhor o reconhecimento e o tratamento desse paciente. A pressão, né? A gente tem que se preocupar com a pressão, porque a pressão ela é fluxo vezes resistência. Você botando no lugar do fluxo débito cardíaco, resistência vascular sistêmica. Então, você tem uma relação entre pressão, débito cardíaco e resistência vascular. Então, na beira do leito, a gente vai sempre avaliar qual que é a melhor pressão para aquele paciente, evitando que aquele paciente fique hipotenso, que não vai gerar fluxo, que não vai gerar demanda, que não vai gerar débito cardíaco, né? E também evitar que aquele paciente, como nós já falamos aqui há 2, 3 aulas atrás, que aquele paciente fique usando de uma maneira desnecessária vasopressor, que aí você vai fazer o outro extremo, né? Você vai gerar uma vasoconstrição iatrogênica na periferia. Mas acho que, né, de tudo que a gente pode levar dessa aula são vários conceitos fisiológicos, né? Dá uma impressão que é uma aula básica, mas se você assistir a aula do Gil Katakara, se você assistir a aula do Jean-Luc Tebu, eles vão ficar revisitando esses gráficos e vão ficar uma hora e meia em cima de um gráfico de DO2 crítico, em cima de uma saturação venosa, em cima de um lactato, e aí você vê que dá para tirar bastante informação sobre isso. Mas eu acho que o ponto fundamental é entender que choque é uma doença tempo-dependente, 1/3 dos nossos pacientes internados na UTI vão apresentar choque em algum momento do seu internamento, e que o reconhecimento é fundamental
para que a gente possa tratar. Você não trata nada que você não reconhece. Muito bem. Achei que nós estamos começando bem, né? É só deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo de que esse é um projeto que o Rafa e a Lauriane estão começando no Vita de montar praticamente um curso de choque de monitorização hemodinâmica, né? Baseado nos capítulos desse livro de monitorização, editado por 3 intensivistas que são chaves na compreensão do choque da monitorização hemodinâmica em medicina intensiva. A aula é uma aula básica, mas foi muito bem apresentada pela Carolina e vai servir como uma base para os diversos capítulos e as diversas aulas que vão vir na sequência. O Rafa já comentou, eu não tenho nada de novo para poder comentar, apenas enfatizar 2 coisas. Gosto sempre de dizer que essa classificação do choque em 4 tipos, ela é de 1967 do Weyer. Ela já tem mais de 50 anos. Ela está tão estruturada e honrada pelo tempo que muito provavelmente os choques devem ser encarados etiologicamente em algum momento como tendo iniciado por um desses 4 mecanismos. Ninguém muito discutiu isso de uma forma diferente há mais de 50 anos. Mas o que vale a pena ressaltar, Carolina, Rafael, é de que essas 4 etiologias, elas são etiologias de choque puros. É a maneira como geralmente um choque começa, né? Mas o choque que a gente identifica na beira do leito, de um modo geral, são choques que têm componentes mistos. Então, é muito frequente se ter um choque séptico que tem um componente hipovolêmico. Todo choque séptico, depois de algumas horas, tem um componente cardiogênico também que precisa ser tratado. Todo choque cardiogênico, frequentemente, tem um componente hipovolêmico que precisa ser corrigido. Todas as formas de choque, frequentemente, complicam com alguma forma obstrutiva, né? Como, por exemplo, os imigrantes que desenvolvem um tromboembolismo de pulmão no 2º, no 3º dia de choque. Então, é preciso ficar atento para essas etiologias todas. Você não precisa de ter 40% da circulação pulmonar para poder ter um componente obstrutivo por tromboembolismo de pulmão para poder causar hipotensão. Claro que se o doente tiver uma condição cardiovascular normal, você precisa de pelo menos 40% de comprometimento da circulação pulmonar para causar choque. Mas um doente que tem um choque cardiogênico, um choque hipovolêmico, um choque séptico, está numa situação instável, um tromboembolismo de pulmão comprometendo 10% da circulação pulmonar é suficiente para poder descompensar. Mesmo pequenas pneumotórax que causam alguns prejuízo da ventilação ou causam algum prejuízo do retorno venoso também pode ser suficiente para poder descompensar um doente num choque de outra etiologia que estava instavelmente compensado. Então, é preciso lembrar essas coisas, que o doente com choque é muito mais complexo do que essa classificação original do Weyer. E naquela abordagem de beira de leito, que tanto enfatizou, é preciso estar sempre levando em consideração componentes cardiogênicos, componentes hipovolêmicos, componentes obstrutivos, componentes infecciosos, né? Frequentemente, um doente com choque hipovolêmico original se complica com infecção posteriormente. Acho que isso que também torna complexo ao mesmo tempo bonito, se avaliar um doente com hipoperfusão, com choque na beira do leito, porque ele tem características clínicas e peculiaridades que são bastante complexas e um bom intensivista é capaz de poder levar em consideração essas variáveis todas, tendo uma boa fisiologia, um bom conhecimento clínico
levar isso para a beira do leito e ajudar a compensação de um doente complexo, como, de modo geral, são os doentes nas diversas formas de choque que a gente encontra dentro das UTIs. Eu acho que vai ser bastante bom esse curso e acho que nós todos vamos aprender bastante. Quero lembrar que essas aulas estão sendo gravadas e elas vão ficar como um curso nosso, né, Rafa? Laure, que residentes aí no futuro possam utilizar os nossos residentes ou residentes à distância. Então, vai ser importante que as aulas sejam sempre bem apresentadas, bem discutidas, para que a gente tenha um curso bem útil para todos. Não sei se tem mais alguém aí na sala, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, Rafa. Eu acho que é isso, doutor. Eu também concordo com o senhor que vai ser um curso bem proveitoso, um curso bacana. É importante mesmo que as aulas sejam bem feitas, os slides bem os limpos, os slides que sejam visualmente fáceis e que a gente, então, também vá discutindo e que no futuro a gente tenha, então, diversas aulas com conteúdos adequados, bacanas sobre hemodinâmica. Tá bom? Boa semana, doutor. Boa. A gente começa na segunda juntos, né? Então, sempre boa semana. Boa semana para todos. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.